Agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar começando a corrigir o exercício, tá? Que eu passei a aula passada para vocês. Quem já fez, beleza. Quem não fez, tentem fazer. É importante vocês tentarem fazer sem estar olhando, né? Aí, caso tenha alguma dúvida, vai lá, olha na gravação e aí vocês conseguem estar resolvendo, beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Bom, então foi esse aqui o exercício que eu passei para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só dar um zoom aqui. Bom, então assim, ó, aqui eu tinha passado só para vocês fazerem uma revisão. Deixa eu ver quem está pedindo solicitação aqui. Eduardo. Beleza, então vamos lá. Bom, então eu tinha passado aqui para vocês, né, esse exercício, onde aqui eu tenho esse campo de valores, tá? Ó. Então eu tenho esses valores aqui, certo? Deixa eu ver de novo aqui, pessoal. Mas, deixa eu ver o João Vitor. Bom, acho que agora tá faltando só o Daniel, né? Tô aqui, Bom. professor. Ah, você tá aí, Daniel? Desculpa aí. Tranquilo. Beleza. Bom, então aqui, pessoal, a gente tinha esse campo. Deixa eu só diminuir aqui a tela um pouquinho. Então, assim, eu tinha passado aqui para vocês esse exercício. Aí aqui vocês vão calcular a soma, a média, o mínimo, o máximo e contar número. Aonde que vocês vão pegar esses conteúdos aqui para fazer a soma, média, mínimo, máximo e contar número? Esse campo de valores aqui, tá? Então vocês têm os valores aqui. Então vamos lá. Para começar, eu venho aqui, né? Digito o nome da função que é soma. Ele pede os valores, eu vou lá, seleciono, ó, tá? Selecionei, dou um Enter, pronto. Ele calculou para mim o campo. Deixa eu só diminuir aqui. Então vamos lá, ó. Tá? Então ele fez a contagem para mim aqui de soma, né? Então digitei a função aqui, ó, soma. Ele pegou do A3 ao A23, né? Que são esses valores aqui na lateral esquerda, tá? E falou que o valor total é 18.119. Então a média, a mesma coisa, igual, digito o nome da função, média, seleciono também os valores, ó. Então selecionei os valores, dou Enter e ele calculou a média para mim. Quando vocês forem fazer, pessoal, podem ser que na hora que vocês forem calcular a média, tá? Ele vai dar mais de duas casas depois da vírgula. Onde que a gente diminui? Aqui, ó, tá? Então vem aqui na guia de números e aqui eu tenho, ó, diminuir casas decimais e aumentar, ó. Então pode ser que de vocês estejam assim. Então vocês vão lá e diminuam, deixa apenas duas casas decimais depois da vírgula. Bom, o mínimo, como que a gente faz? Igual, mínimo, tá? Vou lá, seleciono os valores. Depois que eu selecionei, dou um Enter. Ele me passou o mínimo, tá? Que é o 321. Agora eu vou buscar o máximo. E o máximo, seleciono os valores, dou Enter. Ele calculou o maior número aqui, que é o 1539. E o contar número, ele vai contar quantos números eu tenho. Então, conte.num. Seleciono os valores, dou Enter. Ele falou que eu tenho 21 números aqui para estar contando. Beleza? Bom, aí depois aqui, pessoal, nessa outra tabelinha, a gente tem aqui, ó, temos as datas, tá?
E aqui temos dia, mês e ano. Então, eu vou usar aquelas funções que eu passei para vocês de datas. Então, aqui igual dia, né? Ele pede a série, eu vou lá, seleciono aqui a série do lado esquerdo, dou Enter, ele falou que é dia 23. Eu vou vir aqui agora no mês, tá? Pego o mês, seleciono a data, que eu quero pegar o mês, dou Enter, ele falou que é o mês 2. E o ano, a mesma coisa, tá? Então vou lá, seleciono, dou Enter, e ele falou que é o ano 2017, tá? Aí, assim, pessoal, para você estar aí treinando, se você tiver com alguma dúvida, façam todos, tá? Um por um. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer o auto-preenchimento. Por que o auto-preenchimento aqui dá certo? Porque perceba o seguinte, quando eu clicar aqui e vir para a linha de baixo, ele pulou para essa linha aqui. Quando eu vim aqui pegar esse daqui, pular para a linha de baixo, ele pega esse valor aqui. Então, é uma sequência lógica. Agora, por exemplo, se eu fosse fazer o autocompletar e o valor fosse sempre esse, eu não poderia fazer, porque ele iria estar pulando a casa conforme eu estivesse puxando o auto-preenchimento, tá? Então, esse é o detalhe que vocês têm que tomar cuidado. Quando um valor é fixo para aquela mesma coisa, eu não posso fazer o auto-preenchimento. Agora, quando aquilo lá ele segue a mesma sequência do que eu quero fazer o auto-preenchimento, aí nesse caso eu posso, que nem aqui, por exemplo, tá? Então, eu tanto posso clicar, segurar e arrastar, como eu posso vir aqui e dar um duplo clique, ó, tá? Preencheu. Olha aqui também, ó. Duplo clique e aqui duplo clique. Pronto. Olha lá. Certo? Então, certinho. Bom, agora aqui, pessoal, depois eu aquela função conte C e soma C. Aí lembre que eu falei, por exemplo, aqui, ó, eu quero buscar o conte C. Lembra que a estrutura do conte C, ó, dou um igual, chamar o nome da função, ó, conte C, e ele pede intervalo e o critério. O critério é mês. E o intervalo? Lembra que eu falei que sempre o intervalo está relacionado ao critério? Se o meu critério é mês, o meu intervalo logo vai ser a minha coluna de meses. Então, vou lá e seleciono todos os meses. Por quê? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o critério, ó, ponto e vírgula, o critério, que é mês 1, e vai buscar aqui nessa coluna que eu selecionei do intervalo, quantas vezes aparece o mês 1, tá? Então, vou lá e dou Enter. Ele deu 0. Aí, às vezes, o aluno fala, tá errado. Não é que tá errado, pessoal. É que se vocês observarem aqui, ó, perceba que aqui não tem mês 1, ó, certo? Agora, se eu vir aqui e alterar para mês 1, ele automaticamente ele vai marcar um aqui, ó. Agora a pergunta, eu quero colocar mês 1 aqui, eu posso mudar aqui? Quem acha que eu devo mudar aqui mês 1? Posso ou não posso? Acho que não, professor. Isso, não posso. Por quê, pessoal? Porque lembra que aqui tem a função. Então, se eu quero que aqui fique o mês 1, eu tenho que mudar aqui na data, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou apagar e vou colocar 1. Quando eu coloquei 1, ele alterou aqui o mês, logo ele também alterou aqui também, ó, certo? Então tomem cuidado com isso. Bom, vou fazer mais um do conte C, igual conte C. O intervalo está aqui. Seleciono o intervalo, certo? Ponto e vírgula e pego o meu critério, que agora é o mês 2. Dou Enter. Ele falou que aparece 3 vezes o mês 2 aqui, certo? Beleza. Bom, pessoal, e o soma C? Como que seria o soma C? Então, o soma C, o que que eu vou fazer? É a mesma coisa, ó, igual, chamo o nome da função, que é soma C. Ele vai pedir o meu intervalo. Lembra que o critério relaciona ao intervalo. Quer dizer, isso. Aí o meu intervalo é meses. Ó, certo? Ponto e vírgula, critério. Mês 1. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Ele quer que eu some o que? A quantidade que aparece em cada mês. Então, a quantidade está aqui e eu venho, certo? Dou um Enter, ele calculou. Ele falou que tem esse valor aqui, que é justamente isso aqui, ó.
42.789, porque eu só tenho um mês 1, certo? E agora no critério do mês 2, como que seria? Igual, ó, igual, certo? Soma C. Vou selecionar o meu intervalo, ponto e vírgula. Vou selecionar o meu critério, ponto e vírgula. E vou selecionar o intervalo da soma e dou um Enter. Certo? Beleza, aqui, ó. 127.968. Beleza? Aqui nesse caso, eu posso fazer o autopreenchimento? O que vocês acham? Posso ou não posso? Sim, professor. Oi? Eu acho que sim. Ó, pessoal, dá uma olhada. Eu vou clicar aqui no mês 1, dou um duplo clique. Perceba que ele está falando, eu estou pegando isso daqui e isso daqui, certo? Olha o que vai acontecer se eu faço o autopreenchimento, ó. Pegar e vou arrastar, certo? Vou clicar, deu 3, beleza, mas olha aqui o que aconteceu com esse daqui, ó. Ele pegou esse daqui, ó, e ele já pulou esse de cima, ó. Olha esse último aqui, ó. Ele pegou o mês 12 e olha o tanto que ele deixou para cima. Ele não verificou, certo? Tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu não posso simplesmente fazer o autocompletado dessa forma. Ah, professor, e quer dizer, quando eu tiver assim, como que eu faço? Então, tem uma forma de eu fazer isso, fazer o autopreenchimento, sem que eu tenha a distorção dos valores, tá? Sendo que eu saiba realmente que o valor está pegando. Então, perceba o seguinte, vocês concordam comigo que mês e quantidade são valores comuns para todos os critérios? Sim ou não? Pessoal, pessoal, tudo bem aí? Estão ouvindo ou não? Pessoal, eu vou pedir para vocês ligarem as câmeras de vocês. Pode ser? Ô, professor, você pode repetir aí para mim, por favor? Ó, eu estou falando assim para vocês, ó. Vocês concordam que mês é o critério? Só que assim, o critério, cada linha dessa é um critério diferente. Passei para aqui, o critério é o 4. Passei para aqui, o critério é o 5. Só que o intervalo, que é mês e quantidade, é igual para todos. Sim ou não? Não, professor. Sim, Eu acho que pessoal. não. Ó, quando eu venho aqui e eu pego o intervalo, eu pego esse intervalo aqui todinho. E eu pego a quantidade todinha. Quando eu venho aqui, ó, para esse daqui, também, eu peguei o critério diferente. Mas sempre os valores do intervalo são o mesmo. Por quê? Lembra que no intervalo ele vai buscar quantas vezes aparece o critério, tá? Então, esses valores aqui são fixos. Então, eu não posso fazer o autocompletar porque ele vai pulando para o próximo. E nisso ele vai deixando sem analisar alguns dados. Então, nesse caso, como que eu tenho que fazer, tá? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer o travamento, né, daquele conteúdo que ele é fixo para que ele consiga resolver, né, juntamente com o próximo critério. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou apagar aqui tudo, tá? E eu vou fazer novamente, só que agora eu vou fazer travando. Como assim travando? É eu pegar esse valor aqui tudinho, ó, e falar, ó, sempre fixe esse valor para que eu consiga resolver o soma C do mês 1, do mês 2, do 3, do 4 e até o mês 12. Como que eu faço o travamento, pessoal? Travamento é simples, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, digitar o sinal de igual, vou chamar a função soma C, ó, soma C, o intervalo.
Então, meu intervalo é esse daqui. No meu intervalo, como ele é um valor fixo para todos os critérios, o que eu vou fazer? Eu vou travar esse valor. Como que eu travo? Então, eu selecionei, em seguida eu pressiono a tecla F4 do teclado, tá? Então, quando eu percebo é o seguinte, olha aqui, pessoal. Quando eu clicar no F4, olha o que acontece. Tá vendo? Ó? Ele colocou cifrão na frente, tanto do I, que é a linha, quanto da coluna, tá? Quer dizer, tanto do I, que é a coluna, quanto do 2, que é a linha. Ó. Então, ó, coluna I, linha 2, coluna I, linha 20. Então, ele fez o quê? O travamento desse conteúdo. Aí eu vou lá, ponto e vírgula. Critério, eu preciso travar o critério? Nesse caso, eu não preciso. Por quê? Porque quando eu vim aqui para essa etapa aqui, ele vai ter que pular para o número 2. Quando eu vim para aqui, número 3. Então, esses valores aqui, eles não se repetem, eles vão pulando para o próximo. Então, eu não travo. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Então, eu vou lá, seleciono o intervalo da soma. O que eu faço? Travamento, porque esse é um valor fixo. Então, olha lá, F4 de novo. Vou lá e dou Enter. Beleza. Olha agora, pessoal, vou fazer o autopreenchimento, ó. Certo? Quando eu clicar aqui, ó, ele mostrou que o valor está o mesmo. Quando eu vim aqui, ó, no último também, ó, olha lá, ele falou que o valor é o mesmo. Por quê? Porque eu fiz o travamento tanto da coluna do meu intervalo quanto do meu intervalo da soma, menos o critério, porque o critério ele tem que ir pulando para o próximo. Dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa aqui com Cont C, igual Cont C, intervalo. Meu intervalo ele é igual para todos os critérios, então eu vou lá e faço F4. Então, é lá, F4, ponto e vírgula. E agora o critério. Qual é o meu critério? Mês 1. Preciso travar? Não, porque ele tem que pular para o próximo. Vem aqui, duplo clique, e olha lá. Vou clicar aqui no último, no penúltimo, e ele está pegando o mesmo intervalo que é o mês. Tá? Então, era isso que vocês teriam que ter feito. Beleza? O exercício foi esse que eu passei para vocês. Bom, agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou estar dando entrada na aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre a função proc. Tá? Proc, proc-v e proc-h. Então, eu já preparei uma tabelinha aqui, tá? Onde eu vou estar mostrando ela para vocês. Então, primeiro aqui, ó, tá? Então, tem a plan 1, que está como proc, e a planilha 2 como proc-v. O que é a função proc? A função proc, pessoal, é uma função de procurar. Ela vai procurar alguma coisa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a coluna de códigos e eu tenho aqui a coluna de produtos, certo? É a mesma coisa quando você vai num caixa, né? Você pega lá os produtos, o que o caixa faz? O atendente, ele pega o produto e passa para ele ir lá e buscar o código do produto e trazer qual é o produto, não é isso? Trazer qual é o produto, qual é o preço, tá? E assim por diante. Então, essa função proc, ela faz isso. Ela analisa um conjunto de dados e traz aquele código que eu estou procurando dentro daquela base de dados, tá? Então, aqui é a minha base de dados, tá? Isso aqui é a minha base de dados, onde eu tenho o código e qual é o produto que ele representa. Então, o A1 representa a caneta, o A2 representa o lápis, e assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho, ó, digite o código. Então, eu vou lá, digitei o código A2. Qual é o produto que ele teria que trazer aqui? No caso, o lápis, certo? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui agora. Pessoal, a estrutura da função, tá? Como que ela é formada? Ó?
Então, eu vou lá, digito igual proc. Quando eu digitei proc, ele vai abrir o parênteses e vai perguntar qual que é o valor procurado. Ele fala, qual é o valor que você está procurando? No caso, o valor que eu estou procurando é o quê? É o código, certo? Então, esse que eu estou procurando. Aí ele fala, qual é o vetor? Ele fala, qual o vetor que você está procurando? Então, eu estou procurando o código, tá? Que é o valor procurado. Em que vetor? Nesse vetor aqui, ó, tá? Então, esse é o vetor que eu estou procurando o código. Porque código tá onde? Tá aqui, certo? Aí depois ele fala, vetor resultante. Então, ele fala, beleza, você está procurando o código nesse vetor. E qual é o vetor que você quer de resultado? O resultado que eu quero é o quê? É o produto. Então, eu vou lá e seleciono o produto. E ele vai trazer qual é o produto que o meu valor que eu estou procurando representa, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como que fica. Então, igual proc, tá? Aí ele está perguntando aqui, valor procurado. Qual é o meu valor procurado? É esse valor aqui, ó. O código. Aí, ó, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, vetor procurado, tá? Então, agora é o vetor, pessoal. Eu estou procurando o código aonde? Nesse vetor aqui. O que que eu faço? Ponto e vírgula. E agora, vetor resultante. Qual é o resultado que eu quero? Pessoal, eu estou embaixo de produto. Então, logo, o resultado que eu quero é aonde? O vetor de produto. Eu vou lá e dou Enter. Olha lá, A2 é lápis? É. E se eu vir aqui, ó, e alterar para A5, qual é o produto que ele vai trazer, pessoal? Teclado. Teclado. Olha lá, teclado, certo? Se eu colocar aqui o A3, ele vai trazer o quê? Monitor. Se eu colocar aqui A7, o que ele vai trazer? Nada. Olha, pessoal, dá uma olhada. Trouxe a memória. Mas por que ele trouxe a memória? Existe o código A7? Não. Mas nesse caso, pessoal, quando eu estou usando apenas a função proc, que a função proc faz? Ela vai lá na minha base de dados, vê se tem. Se não tiver, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aquele que está mais próximo, tá? Então, por exemplo, imagina que você vai lá no mercado, passa o produto não está registrado, ele vai lá e traz outro valor para você pagar. Aí não dá, né? Tá? Então, a função proc depende para que você vai usar, tá? Então, perceba, quando você quer um valor exato, que sempre traga realmente o que tem, eu não posso simplesmente usar a função proc, tá? Eu teria que usar outra função, que seria a proc-v, que eu vou explicar logo mais. Então, ó, perceba o seguinte, se eu digitar aqui, ó, A10, qual o produto que vai trazer, pessoal? Memória? Não. Quem acha que é outra aí? Ó, pessoal, na verdade, ele tem aqui, ó, A10. Vocês concordam comigo que o mais próximo do A10 é o A1? Porque eu tenho o A e o número 1. Então, só fica faltando 0, tá? Se eu colocasse aqui o A20, ele vai trazer o lápis, ó, vou colocar A10. Ó, o que ele traz? A caneta. Agora, se eu colocasse aqui A19, aí ele iria trazer o quê? Olha lá, também traz a caneta. Porque ele olha, pessoal, o radical, tá? Ó, ele olha primeiro o que tem em comum. Então, nesse caso aqui, o A1 está em comum com todos, certo? Com todos não, quer dizer, só com o primeiro aqui, ó, com o A1, certo? Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, A60, aí ele iria trazer a memória. Se eu colocasse aqui A90, o que ele vai trazer? Também a memória, que é o mais próximo, tá? Então, ele funciona dessa forma. Tudo bem, pessoal?
Entenderam como que funciona aqui? Ó, o A4, o mouse. Entenderam como funciona a função proc? Entendeu, professor? Entendi, professor. Beleza? Tá? Então, ó, essa aqui é a estrutura, né? Onde você sempre tem que estar visualizando, ó. Vou até fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó. Colocar aqui em formas. Não, vamos ver aqui. Cadê inserir Word Art? Aqui. Word Art aqui. Vamos pegar aqui. Ó, tá? Então, só para vocês entenderem aqui. Então, esse valor procurado, vetor resultante. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Forma geométrica. Inserir formas. Vamos pegar isso aqui, ó. Tá? Vou virar ele aqui, ó. Só para vocês entenderem. Então, isso aqui, ó, valor procurado. Deixa eu aumentar o contorno aqui. Espessura. Tá? Então, o valor procurado, vou duplicar. É esse. Diminuir aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu valor procurado. Vou duplicar aqui. Vetor procurado. Tá? Então, vamos apagar o vetor aqui, ó. Vamos mudar a cor disso aqui. Vem aqui. Vou duplicar isso daqui. Vou virar ele. E vou trazer ele para cá. O vetor procurado é esse daqui. Certo? Deixa eu só mudar a cor aqui do preenchimento. Isso, eu quero fazer o contorno. A verde, vamos deixar esse aqui também verde. Pronto. Aí agora o vetor resultante, tá? Então, o vetor resultante, vamos duplicar isso aqui. Vamos pintar de uma outra cor também. Vou matar. Vamos pintar de amarelo. E vamos pegar esse aqui que é o vetor resultante, que eu estou me referindo a isso daqui. Então, vem aqui. Tá? Só para vocês, na hora que vocês estiverem olhando, vocês entenderem o que cada um quer dizer. Melhor assim. Certo? Conseguiram entender, pessoal, que se representa cada um? Esse valor procurado quer dizer que é esse. Vetor procurado é isso daqui. Vetor resultante é isso daqui. Lembrando que eu estou pegando aonde?
esse campo aqui, tá? Tudo bem? Sim, professor. Bom, pessoal, então agora vamos para outra função, proc v, tá? Por que proc v? Função proc v, pessoal, é porque ele vai sempre procurar na vertical. Então, proc de procurar, v de vertical. Então, por isso que é a função proc v, certo? Então, se vocês olharem, eu tenho a mesma tabelinha aqui. E aqui, ó, eu tenho a estrutura da função, que é diferente, tá vendo? Então, o proc v, ele pede valor procurado, beleza, tá aqui, ó. Ele pede a matriz, ó. O que que é matriz? Matriz é tudo isso daqui, ó. Certo? Deixa eu já contornar aqui. Matriz é tudo isso. Depois ele pede número da coluna, ou seja, o número da coluna que eu quero, que eu estou buscando, e no caso é o produto. Então, no caso, vai ser coluna 2. E depois ele fala intervalo. Esse intervalo, ele é o que, pessoal? É ele que vai indicar se eu quero um valor exato ou se eu quero um valor aproximado. Lembra que a função proc, aqui, ele traz o valor que está, e se ele não achar, ele não dá erro. O que ele faz? Ele traz um valor aproximado. Na função proc-v, se eu determinar que ele só vai trazer valor exato, o que ele vai fazer? Ele vai procurar aqui. Se ele não achar o código, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro. Agora, se eu determinar na proc-v que eu quero um valor aproximado, aí ele vai trazer o que tem e o que não tem, tá? Essa é a diferença do proc para o proc-v. Então, vamos lá. Como funciona? Igual proc-v, tá? Valor procurado, tá onde? Tá aqui. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Onde que está a minha matriz tabela? Tá aqui, ó. Matriz tabela é tudo isso. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna, tá? Qual é o número da coluna? Pessoal, eu estou aqui, ó, querendo resultado de produto. Então, onde que está produto? Na minha coluna 1 da minha matriz ou na minha coluna 2 da minha matriz? Tá onde, pessoal? 1 ou 2? Hã? Eu não entendi a pergunta, professor. Pessoal, eu estou perguntando, ó. Essa aqui é a minha matriz. Então, eu tenho coluna 1, coluna 2. Aqui eu estou perguntando, ó, número do índice da coluna. Esse número do índice da coluna que ele pergunta é qual é o número da coluna da minha matriz que eu tenho produto. Porque eu estou procurando aqui produto. É na coluna 1 ou na coluna 2? Nas duas, professor? Não, pessoal, produto ele só tem na coluna 2, ó. Essa coluna 1 aqui é código. Ah, Então eu vou entendi. lá e digito o número 2. Porque eu estou procurando na coluna 2. Perceba que essa matriz aqui eu só tenho duas colunas, coluna 1 e coluna 2. Como eu estou aqui, ó, aqui no campo de produto procurando, então eu tenho que colocar o número da onde ele vai procurar, da minha matriz, que é na coluna 2. Entendeu? Ponto e vírgula. E agora ele pergunta, ó, verdadeiro quer dizer correspondência aproximada. Falso, correspondência exata. Lembra que eu falei correspondência exata e aproximada? Nesse caso, eu quero exato. Se não for exato, eu não quero. Então, eu vou lá e clico aqui, ó, em falso. Eu vou lá e dou Enter. Olha lá. Lápis. Deixa eu só ver se tem alguém chamando aqui, pessoal. Eduardo. Ó, vamos lá. Tá? Então, ó, lápis. Se eu colocar aqui o código, ó, A6, vai trazer o quê? Memória? Memória. Se eu colocar o código aqui A3, vai trazer o quê? Monitor.
se eu colocar aqui o código A8, vai trazer o quê? Memória? Vai trazer nada, pessoal. Lembra que eu falei que o PROC eu determino se eu quero valor exato ou valor aproximado. E aqui eu determinei falso. Falso quer dizer valor exato, certo? Se eu mudasse isso aqui para verdadeiro, olha o que ele ia me trazer, ó. Aí nesse caso, o verdadeiro é aproximado, ó. Aí eu vou dar um enter aqui, ó. Aí nesse caso ele me traz a memória, porque o A8 está mais próximo do A6. Só que nem eu falei para vocês, eu quero o valor exato. E o valor exato é o campo aqui falso. Ó. Olha o que ele me traz. ND. Se eu colocar aqui A10, o que ele vai trazer, pessoal? Nada? Caneta. Nada também, tá? Então ele só vai, nesse caso aqui, me trazer o código se existir aqui. Se o código que eu digitar não existir, ele vai dar aquele erro. Essa é a diferença do PROC para o PROC V. E sem falar que o PROC V, além de eu conseguir determinar se eu quero o valor exato ou aproximado, ele ainda me deixa, ele só procura onde na vertical, tá? Então, ó, deixa eu só colocar isso daqui, que é a minha matriz. Deixa eu contornar ela todinha aqui, ó, com bordas. Vamos lá, cor da linha, estilo da linha. Vamos lá, estilo da linha, tá? Ó, tá aqui, tá? Então, isso aqui é a minha matriz, tá? E mais, então tem a minha matriz. Vou colocar aqui, ó. Vamos vir de novo aqui pegar o inserir WordArt, cadê aqui? Vamos pegar aqui o WordArt. Pega aqui, tá? Então vou digitar aqui, por exemplo, digitar o número 1. Vou diminuir de tamanho. Por que que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque quando eu coloco o WordArt, eu consigo movimentar ele para onde eu quero, tá? Então, ó, vou pegar ele aqui e vou falar, ó, que aqui é a coluna 1. Vou duplicar e falar que aqui é a coluna 2. Aqui e mudo o 1 para o número 2, certo? Deixa eu trazer ele aqui para fora. Vamos fazer o seguinte. Trazer para cá. Vou aumentar isso aqui. Pronto. Deixa assim. Vou mudar a cor, que não ficou muito legal essa cor, não. Vou colocar aqui um preto. E vamos colocar aqui também um preto. Pronto. Tá? Então aqui é a coluna 1 e aqui é a coluna 2. Tudo isso aqui é a minha matriz, tá? O valor procurado tá aqui. Então vamos lá inserir de novo. Vamos inserir ilustrações, forma geométrica. E vamos pegar isso daqui. E vamos colocar aqui de novo, ó. Valor procurado. Então esse aqui é o meu valor procurado. Aqui. Número da matriz, tá? Então aqui no caso é o número, a minha matriz, ó, tá? Então ela tá de preto. Deixa eu aumentar ela aqui, diminuir de tamanho e vamos pintar ela de preto. E aqui.
Forma tal, contorno de preto. Número da coluna, tá? Então, o número da coluna tá isso daqui, né? Ou é a coluna 1 ou é a coluna 2. E o intervalo aqui, ó, tá? Nesse caso, vou duplicar. O intervalo, ele pode ser inteiro. Diminuir essa fonte logo, não vai ficar muito grande. Verdadeiro. Ou então, falso. Deixa aqui embaixo, tá? Aí vocês entendem que é verdadeiro ou falso. Beleza? Bom, agora eu vou criar mais uma tabelinha aqui e vou mostrar para vocês sobre a PROC H. PROC H, pessoal, é diferente da PROC V. Por quê? PROC H quer dizer procurar na horizontal, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou adicionar uma. Vou digitar aqui, ó, PROC H. Então, vamos lá, PROC H, tá? Como que funciona ela aqui? Então eu vou, por exemplo, aqui colocar meses. Digitar aqui, ó, janeiro, certo? Aí como eu quero os outros meses aqui, o que que eu vou fazer? Ó? Vou fazer o auto preenchimento. Então vou lá até mês de junho, tá? Aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, aqui Carlos, Lucas, Vitor, Ana, Maria e Bruna. Pronto, tá? Então tem aqui os meses e aqui eu tenho o correspondente. Vou colocar aqui o nome da pessoa. Pronto. Só para vocês entenderem como funciona o nome. Então vamos lá. Vou colocar aqui todas as bordas. Aqui vai vir. Aí não ficou legal não. Deixa eu diminuir aqui. Contorno da linha. E essa daqui de volta. Então vamos lá. Estou montando aqui, tá, pessoal? Então, beleza. Então vou colocar aqui meses. Vou pintar de uma cor. Nomes, vou pintar de outra. E aqui, pintar de outra. Bom, então eu vou colocar aqui, por exemplo, qual é o mês e o mês corresponde a qual nome. Então eu vou vir aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar mês de março.
Nossa, vou colocar de verde. E nome, vou colocar de azul. Tá? Então, como funciona isso daqui, ó? Deixa eu colocar aqui função. Seria uma linha aqui em cima. E vou colocar aqui, ó. Função. Ela vai se chamar proc h. Proc h. Certo? Então, olha lá. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó. E vou digitar o nome da função. Igual proc h. Tá vendo? Ó? Proc h. Olha, mesma coisa, ó, o valor procurado. O que eu estou procurando? Isso daqui, certo? O mês de março. Porque eu quero saber, o mês de março corresponde a que nome? O nome do Vitor. Então tem que aparecer aqui Vitor. Então, ponto e vírgula, matriz tabela. Minha matriz tabela é tudo isso daqui, ó. Certo? Opa, exceto isso daqui, pessoal. Isso aqui eu tenho que tirar, tá? Isso aqui corresponde. Isso aqui é só para mim saber o que é meses e o que é nome. Então, essa aqui é a minha matriz tabela. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta número do índice da linha. Qual que é a linha que eu estou procurando o nome? É linha 1 ou linha 2, pessoal? Linha 2. Linha 2. Ponto e vírgula. Agora aquela mesma coisa, eu quero verdadeiro ou falso? Valor exato. Então é falso. Dou Enter. Ele trouxe lá, ó, Vitor. Tá vendo? Se eu digitar aqui o mês de abril, ele vai trazer o quê? Que nome que ele vai trazer? Ana. Ana. Se eu colocar aqui mês de junho, ó, mês de junho, ele vai trazer a Bruna, certo? Eu posso colocar abreviação aqui, assim, ó. Eu não posso, tá? Por quê? Ó, ele traz ND, porque ele veio aqui, ele não achou Jan. Ele entende janeiro, tá, pessoal? Olha lá. Quando eu digitar janeiro, aí ele vai lá e me traz o Carlos, certo? Então, é assim que a gente trabalha com essas três funções, ó. Proc, tá? Proc V e Proc H. Então, vamos só dar uma melhorada aqui, tá? Então, só para vocês entenderem. Vamos colocar aqui a estrutura da função. Vou colocar aqui, ó. Vou mesclar e centralizar isso daqui. E vamos lá, igual proc H, valor procurado. Então, vamos lá, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela. Então, matriz tabela, ponto e vírgula, número, linha, ponto e vírgula, e o intervalo. Intervalo. Tá? Pessoal, nesse caso, se eu dar o Enter, olha o que é que acontece. Tá? Então, para que ele fique dessa forma aqui, ó, do jeito que eu digitei, eu tenho que ficar aqui no, antes do sinal de igual, colocar uma aspas. Aí agora ele ficou do jeito que eu quero. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Tá? E vamos pintar esse daqui também. Tá? Então aqui é a estrutura da função. Deixa eu colocar aqui, ó. Mesclar. Estrutura da função. Tá? Então, o valor procurado, você já sabe o que que é, mas deixa eu colocar aqui de novo. Inserir formas. Vamos pegar aqui de novo a chavinha e colocar aqui, ó.
meu valor procurado. Vamos duplicar. Vamos colocar aqui. Valor procurado. Matriz. Então, matriz. Vamos colocar aqui. Vamos pintar de outra cor aqui. Formatar. Pintar de verde. Amarelo. Tá? Então, a minha matriz é tudo isso daqui. Então, eu vou só colocar aqui. Então, vamos lá. Bordas. Cor da linha. Vou pintar de amarelo. Tá? Então, pega aqui, ó. Trazer para cá. Vamos só aumentar essas bordas aqui para vocês identificar melhor. Então, vem aqui. Aumenta a borda. Vamos de novo. Aí vocês sabem que isso aqui é a matriz. Certo? E agora, número da linha. Então, vou colocar linha 1 e linha 2. Então, vamos colocar de novo aqui, inserir. Word Art. Não. Vamos digitar aqui 1. Diminuir de tamanho. Então, aqui é a linha 1. E aqui é a linha 2. Certo? Vou colocar aqui, ó, ela de vermelho. Vocês entenderem que corresponde à linha. E por último, o intervalo, que é aquele verdadeiro ou falso. Vou pegar daqui mesmo, esse verdadeiro ou falso, que já está facinho aqui, ó. Dou um Ctrl C. Venho aqui. Trago para cá, dou um Ctrl V. Aí já está pronto aqui. Certo? Dá para entender assim, né, pessoal? O que significa cada um? Dá sim, professor. Tá? Sim, professor. Tranquilo. Esse aqui dá um Ctrl C. Trazer para cá, vou colocar aqui também a estrutura da função, para vocês saberem que é a estrutura da função. E vamos trazer esse outro aqui, para vocês saberem que isso aqui é a estrutura da função também. Certo? Bom, então pessoal, é isso aí, tá? Então a aula de hoje passei para vocês essas três funções de procurar, tá? Que é a proc V e a proc H. A diferença é que a proc ela vai procurar um valor, ela vai trazer um valor para você tanto aproximado como exato. Se ela achar, ela traz o exato. Se ela não achar, ela traz um próximo. Na função PROC-V, ele vai te trazer um valor exato ou aproximado, desde que você determine pelo verdadeiro ou falso, tá? E se você determinar que é verdadeiro, né, no caso que é falso, que é o valor exato, se não tiver, ele não traz, tá? E se você escolher o verdadeiro, que é o valor aproximado, aí nesse caso ele vai te trazer tanto o valor exato quanto o aproximado. Só que ele só serve para você fazer isso na vertical, diferentemente da PROC H, que ele só vai fazer procurar na horizontal, tá? Então, é isso aí a nossa aula de hoje, tá, pessoal?
Lembrando, é aquilo que eu sempre estou falando para vocês, pessoal. A aula, tá? Não passo muita coisa assim, muita coisa para vocês terem um tempo, tá? Que é o tempo de eu pegar, fazer o link da aula e passar para vocês, tá? E para vocês estarem tentando estar resolvendo também, tá? Então vocês têm que procurar também estar resolvendo, no caso, os exercícios que a gente está passando. Então aproveita, pessoal. Quem não fez o exercício da aula passada, aproveita que agora eu expliquei aí, tá? Tá gravada na aula e já aproveita e vai fazer. E se der tempo, já faz da aula de hoje também, tá? Então vou estar parando a gravação aqui agora.